por lá. E agora a gente começa a falar um pouquinho dos clubes, porque os clubes estão parados, né? Só voltam depois da Copa do Mundo, mas tem notícias acontecendo, sobretudo no Corinthians. Ontem à noite, Augusto Melo foi expulso do quadro de sócios do Corinthians. Decisão aprovada na noite de ontem pelo Conselho Deliberativo do clube. Ele sofreu impeachment no ano passado, perdeu todos os direitos como associado do Corinthians, depois de 147 votos a favor da expulsão, 5 contrários, queria saber quem foram os contrários, e 4 abstenções entre 156 conselheiros que votaram. A decisão do Conselho, ela acompanha a recomendação da Comissão de Ética do Corinthians. E aí, aquilo que eu falei, os últimos 3 presidentes eleitos do Corinthians não fazem mais parte do quadro associativo do clube. O André Sanches, o Duílio Monteiro Alves e o Augusto Melo. André Sanches e Duílio, da mesma corrente política, o Augusto Melo em oposição a essa corrente política, mas que também foi arrastado aí para fora do Corinthians. Enquanto era votada a expulsão, Augusto Melo publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que ele é vítima de perseguição. Rodrigo, vou começar com você, um assunto político. Eu não me lembro de outro clube, pelo menos entre os principais gigantes do futebol brasileiro, que tenha uma varredura assim de 3 últimos ex-presidentes. A gente vai lembrar do Edmundo Santos Silva, empichado no Flamengo, quando nós trabalhávamos juntos, inclusive lá no Lance, naquela época. Você fez essa cobertura muito extensa, muito profunda naquela época também. Teve o Casares agora, teve o Pérez no Santos, que também foi empichado. Agora, 3 de uma vez só, eu não me lembro. O Rubens de Lisboa, nosso produtor aqui, é uma coisa que eu tinha pensado também, a gente até pensou a mesma coisa, que o Corinthians está parecendo o governo do estado do Rio de Pois Janeiro, né? rapaz. Que os caras saem, os governadores vão sendo presos sequencialmente, né? Mas assim, falando sério aqui, é uma medida histórica o que o Corinthians fez, muito marcante para o futebol brasileiro. Acho que é uma sinalização extremamente positiva, porque é comum, e você citou esse caso aí do Edmundo lá atrás, mas os presidentes do Flamengo, de fato, alguns que causaram irregularidades foram até empichados, mas nem todo mundo foi expulso de quadro social. Ser expulso de quadro social, você vê, no caso do São Paulo, por exemplo, o Aidar deu todas aquelas irregularidades e ele continua lá no clube, né? Ele não foi expulso do clube até agora, né? Então, eu acho que é uma medida histórica do Corinthians e que é uma sinalização muito positiva de limpar a casa, que fazer gestão temerária dentro do clube tem consequências. E, inclusive, eu acho que é uma demonstração saudável desse modelo associativo, né, que é muito criticado. Não estou dizendo que tudo sempre tem que ser associativo, que pode ter os 2 modelos, associativo ou SAF, mas que quando as coisas dão erradas, às vezes o corpo democrático do próprio clube, pelo menos recentemente, durante muito tempo não foi assim, mas pelo menos recentemente, tem conseguido expelir os maus elementos, quem causa mal ao clube de dentro, né? É o caso do Corinthians dessa forma, muito positiva. No caso do São Paulo, menos, porque não foram excluídos ainda, né? Tudo bem que o processo é mais recente no São Paulo, mas o do Aidar não já foi lá atrás, mas o do Casares é mais recente, então tem que, obviamente, ter uma condução ali, mas não está dando nenhuma sinalização de que vai acontecer, né? Você pode dizer melhor do que eu, mas, enfim, eu acho que é uma coisa histórica e uma medida muito positiva que ajuda o futuro do Corinthians. Concordo com você, no São Paulo ainda está o processo, se vai, se não vai. Algumas figuras foram expulsas, mas não presidentes, né? A Mara Casares, o Douglas Schwartz, mas esses caras foram expulsos. A novidade hoje do São Paulo é que o Casares pode ter as suas contas abertas. A investigação pode exigir a quebra de sigilo bancário do Casares, pediu já, isso pode acontecer e aí vai ser um barata voa. Casão, está tendo o que a gente pode imaginar como algum tipo de faxina no Corinthians, e eu estou com o Rodrigo. Acho que é um exemplo muito interessante que o Corinthians dá. Não sei o que vai ser, o que vai andar daqui para frente, como é que a coisa vai andar. Mas esse exemplo é muito positivo dessa turma aí que lesou o clube nos últimos anos. Não, o Corinthians tem uma história
no geral, de posições políticas ou de movimentos políticos ou de e algumas manifestações. Mas é a primeira vez que isso parte exclusivamente da direção do clube, do conselho de ética, né? Porque o Corinthians teve, lá em 79, a torcida do Corinthians entrou no Pacaembu com a faixa em apoio à anistia geral e irrestrita. Em 79, foi proibido, não podia fazer, entrou escondido, a polícia quis subir lá para arrancar a faixa, estava lotado o Pacaembu, os torcedores lá embaixo bancaram, fizeram uma certa parede ali, a faixa ficou lá em cima, no meio da torcida do Corinthians, e foi a primeira manifestação torcedor do Corinthians, torcida organizada do Corinthians, se manifestando politicamente. Nos anos 80 teve a democracia corintiana, que foi aliado direção do clube, não toda, o conselho era todo conservador, Adilson Monteiro Alves, seu Orlando, que era o pai dele, e o Valdemar Pires, que era o presidente, junto com o grupo de jogadores, formaram e bancaram a democracia corintiana, com posições políticas no clube, fora do clube, direta já, enfim, todo mundo sabe a história. E agora é uma coisa inédita. Não partiu de grupos de jogadores, não partiu de torcida, a torcida cobrou, né? A torcida cobrou uma atitude da direção do Corinthians, do conselho, e agora as atitudes estão sendo tomadas. É surpreendente, para mim, porque o Corinthians é bem fechado. Ali todo mundo tem uma ligação com todo mundo, sabe? O Augusto Melo é oposição, mas pode ser posição, mas pode ser aliado do Willian, do Andrés, dependendo do momento que as coisas vão rolar. Então, ali, o expulso do quadro de sócios do Andrés, do Augusto Melo e a fuga, né, do Duílio Monteiro Alves, que eu não esperava outra coisa do Duílio. Duílio é o pior presidente da história do Corinthians. Aquele que desfez e destruiu uma base inteira de jogadores da base do Corinthians, jovens, que tinham um futuro promissor, que poderia ter ajudado o Corinthians a pagar as dívidas com a venda desses jogadores. Não, ele vendeu um monte a preços de banana e deu um monte, mais de 14 jogadores, gente. O Murilo do Nottingham Forest, por exemplo, é um deles, né? Então, essa atitude do Conselho de Ética e do Conselho Deliberativo é histórico, eu só espero que seja bancado, que não tenha irregularidades, que não tenha alguma falha para esses caras que foram expulsos usarem como armas para poder voltar ao clube, né? Porque se você não pode entrar lá no clube, né? Você não pode estar passeando no clube, você não pode conversar com os associados dentro do clube. Eu penso assim, né? Você não é expulso do quadro de sócios, você não pode estar lá dentro. Então vamos ver realmente se nenhum deles vai estar lá dentro do clube em algum momento, daqui a algum tempo, quando a poeira baixar, sair um pouquinho de foco essa situação, se eles não vão estar circulando lá no clube novamente. Porque aliados deles estão lá dentro do clube. Sim. Porque os presidentes é a ponta do iceberg da irregularidade. É a ponta do iceberg da péssima administração que levou o Corinthians a ter quase 3 bi de dívidas. Mas e os componentes que também construíram essa destruição? Eles continuam lá dentro. Não é só expulsar os 3 presidentes, né? Tem um monte de gente lá que talvez tenha sido até pior que o presidente, mas fica por baixo do pano. Olha, outra notícia do Corinthians aqui, aí envolvendo mais dentro de campo, ou quase isso. Notícia do Samir Carvalho aqui. Casão, para você mesmo, hein? Ele falou que negociação segue em estágio inicial para a renovação do Memphis, porém, ele deixou o hotel Rosewood, onde ele morava, aquele hotel carão, que ele pagava uma bala lá, o Corinthians pagava uma bala, cerca de 30 malas e um container em São Paulo. Então o Memphis saiu, pelo menos por enquanto, do hotel que ele estava hospedado. Não sei se ele vai voltar depois da Copa e tal, e não sei o que isso pode significar nessa história do Memphis no Corinthians. O contrato dele vai até dia 31 de julho. Você falou assim, vamos falar agora sobre o Corinthians, mas dentro do campo, né? Você falou, não, vamos falar do Corinthians dentro da mala, né? O que o Memphis colocou em 30 malas, né?
e tirou do hotel e colocou num container para guardar. Cara, você tem ali, para mim, sem eu saber de nada, sem informação nenhuma, eu olho mais assim, pô, tá pronto para ir embora. Ou vamos negociar, se a gente se acertar, eu coloco todas as malas dentro da cobertura maravilhosa de príncipe que ele mora, né? É assim, cara, esse primeiro semestre do Memphis não existiu, né, dentro do campo. Só existiam os custos, os gastos que ele dá para o Corinthians, né? Porque o Corinthians não paga o Memphis, né? Deve para o Memphis, ou não paga em dia o Memphis, mas tem que pagar o lugar que ele mora em dia, senão é expulso, quer dizer, cria um escândalo. Então, a fortuna que é aquele lugar que ele mora, o Corinthians está pagando em dia, né? Agora, o cara fez das malas, é aquele negócio. Se for bem na Copa, coloca as malas no avião e vamos embora. Se for mal na Copa, pega as malas e devolve para a parte hotel, para a cobertura que ele mora. É muito estranho esse movimento, né? É um movimento muito esquisito, né? Você olha assim e fala, pô, que papo é esse? Vai acabar o contrato dele agora, né? Acaba o contrato dele agora. Cara, eu vejo um jogador pegando 30 malas e colocando num container para guardar e eles vão embora jogar Copa, eu acho que ele vai embora. Eu acho que a possibilidade dele ficar é menor do que ele. A possibilidade dele ficar é menor do que aquela dele ir embora. Mas é muito maior dele sair, olhando de fora esse movimento. Eu não, como eu falei, eu não tenho contato nenhum com ninguém. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só estou olhando também pela matéria do Samir e pelas conversas que tem. Para mim, parece que, dependendo da Copa dele, ele está fora. Veremos, veremos. Olha, a gente estava falando sobre as questões políticas do Corinthians e no São Paulo também o bicho está pegando, com a diferença que no São Paulo pouca gente foi expulsa ainda, diferentemente da história do Corinthians. A história é que o ontem